Canal A Lei e o Testemunho. O tema de hoje, a ressurreição de Moisés. Depois da vinheta. No estudo passado nós vimos que Moisés ele era um tipo de Cristo. Então tudo que aconteceu em sua vida tinha que ser replicado em Jesus, para que Israel não fosse enganado, para que entendesse que o Messias cumpriria muita das coisas que aconteceram com Moisés. Ok? Então a morte e ressurreição de Moisés possivelmente também deveria de ocorrer. Sim. Mas temos que provar isso agora neste próximo estudo. É isso que nós iremos ver. Então, o primeiro texto está em Deuteronômio, capítulo 34, dos versos 5 e 6. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor, e o sepultou num vale, na terra de Moabe, em frente de Bet-peor. E ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Então nós sabemos até aqui que Moisés realmente morreu e foi sepultado pelo Senhor. Então, só Deus sabia o local de sepultamento de Moisés. Mais ninguém. Sim. É isso que nós sabemos até aqui. Próximo texto. Mateus capítulo 16, os versos 27 e 28, assim nos dizem. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então Jesus havia prometido que alguns dos discípulos veriam o Filho do Homem vir no seu reino. Sim. Mas Jesus até agora não veio e os discípulos morreram. O que ocorreu? O que Jesus queria dizer com isto? Vejamos. Temos também em Lucas, capítulo 9, verso 27. Em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Então, aqui fala do mesmo assunto que Mateus, que alguns discípulos ali veriam o reino de Deus. Mas Isso. Como assim? No mesmo capítulo de Lucas, nos versos 28 ao 36. Assim eu leio. E aconteceu que, quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu no monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória. Também está em 1 Coríntios 15, 43. E falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono. E quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 homens que estavam com ele. E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. E, entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só, e eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Então vemos aqui que os discípulos, eles viram o reino de Deus. Em miniatura. Sim. Então a profecia de Jesus cumpre-se aqui. Ok? Realmente eles viram o reino de Deus em miniatura. Como? O rosto de Cristo transfigurou-se e a roupa resplandeceu. Então ele vinha com glória. Sim. Depois nós vemos ali quem? Moisés e Elias. Ok. Elias representava a quem? Aqueles que estarão vivos na segunda vinda de Cristo. Então, Elias representa os 144 mil. Já Moisés representa quem? Aqueles que ressuscitarão por ocasião da vinda de Cristo. Ótimo. Então, se Moisés representa aqueles que ressuscitarão e irão ao céu, significa que Moisés morreu, ressuscitou e foi ao céu. Sim. E aqui, Cristo mostra para alguns de seus discípulos o seu reino, ou seja, a sua vinda em miniatura.
Então nós sabemos que Moisés está no céu. Moisés realmente ressuscitou. Porque Moisés aqui também é um tipo daquele povo que irá ressuscitar quando Cristo vier. Mas não para por aqui. Temos mais provas de que Moisés realmente ressuscitou. Em Lucas, nos versos 30 e 31, nos dizem que Moisés e Elias apareceram e eles apareceram com glória. Olha que interessante. Porque essa mesma palavra no grego, que é doxe, encontramos em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 42 e 43. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignominia, ressuscitará em glória. Então vemos aqui que Elias, ele não passou pela morte. Ou seja, ele foi transformado vivo e foi trasladado até o céu. Agora Moisés, para ele aparecer em glória, já que ele tinha morrido, a única forma disso acontecer seria através da ressurreição. Justamente. Então Moisés ressuscitou. Capítulo 18 de Deuteronômio, os versos 11 e 12, assim dizem: Nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Então era proibido consultar os mortos. Se Moisés estivesse morto, seria uma transgressão deste mandamento. Jesus não podia fazer isso. Então Moisés tinha que estar lá, realmente. Temos também Isaías, capítulo 8, verso 19. Porventura não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos consultar-se-á aos mortos? E o que nós vemos no texto de Lucas, vemos que Moisés apareceu para Cristo e falou a respeito de sua morte. Ou seja, se Moisés tivesse mesmo, se não tivesse ressuscitado, se tivesse morto, Jesus estava consultando o morto. Justamente. Ou seja, estava quebrando um mandamento que ele próprio tinha dado. É ilógico, isso é ilógico, né? Mesmo porque o morto nada sabe. A gente sabe disso. Então, se ele estava ali junto com Elias, se Elias foi levado vivo ao céu, significa que Moisés morreu, que nós sabemos a morte dele, ressuscitou e também foi ao céu. E lá já está, porque ele era um tipo de Cristo. Ele tinha que cumprir essa parte também da morte, ressurreição e ascensão ao céu. Sim. Vejamos. Próximo texto. Em Deuteronômio, capítulo 34, verso 8, diz assim: E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe. E os dias do pranto de luto de Moisés se cumpriram. Então, Moisés morreu e durante 30 dias o povo ficou pranteando a Moisés, ou seja, cumprindo os dias de luto, durante 30 dias. Sim. Próximo texto. Em Josué, capítulo 1, verso 1 e 2. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Estamos vendo aqui que, depois dos 30 dias, Deus falou a Josué que Moisés, meu servo, está morto. Deus estaria mentindo se Moisés já tivesse ressuscitado? Veremos. Vamos ver o que acontece. Próximo texto. Está lá em Romanos, capítulo 4, verso 17, diz assim: Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos, e chama as coisas que não são como se já fossem. Deus tem sua forma peculiar de falar, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele pode tudo. Então aqui diz que Ele chama as coisas que não são como se já fossem. Ali Ele diz que Moisés estava morto, mas não estava. Moisés já estava ressuscitado. Nós esquecemos um detalhezinho que ele fala ali, ó, Moisés, meu servo. Moisés, meu servo, está morto. Isso ele tinha razão. Vamos ver o próximo texto. Então, para entender esse texto, de Romanos, Deus chama Abraão de pai de muitas nações, quando as mesmas nações ainda não existiam. Então, essa é uma forma peculiar de Deus falar. Em Mateus, capítulo 22, versos 31 e 32, e acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Mas estavam mortos os três. Os três estavam mortos, mas ele disse que era Deus de vivos. Como é que pode isso? Então, ou seja, ele chama as coisas que não são como se já fossem.
Sim. Com Moisés ocorre a mesma coisa. Moisés já estava vivo, estava ressuscitado, estava no céu. Mas Deus dizia, o meu servo Moisés está morto. Vamos entender isso. Então, em Josué capítulo 1, verso 1 e 2, diz assim, Moisés, meu servo, é morto. Ou seja, ele está morto. Moisés, meu servo. Vamos lá. Moisés, como servo do Senhor, morreu. Ele morreu mesmo. O servo do Senhor. Sim. Ele não mais iria guiar o povo a Canaã. Porém, Moisés, que é um tipo de Cristo, ressuscitou e foi levado para o céu. Agora, como filho de Deus e não mais como servo. O que Moisés tinha para cumprir como servo, ele cumpriu. E agora ele tinha que subir como filho de Deus. Ele representava a Cristo. Ele era um tipo de Cristo. Sim. Então Moisés, meu servo, Deus está querendo dizer, o servo mesmo, morreu. Acabou na terra. Agora Moisés está como o filho de Deus no céu. Mas vejamos. Próximo texto. Em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Cristo era as primícias dos mortos, né? Sim. Dos que dormem. Sim. Ele era principal. Jesus, dentre os que dormem, ele é o principal. Ele é o primeiro, o principal. Mas aí muitos dizem assim, mas se Moisés ressuscitou primeiro, Cristo deixa de ser a primícia? Porém, esquecem que se Moisés era um tipo de Cristo, Moisés também tinha que ser um tipo da primícia. Sim. Vejamos o próximo texto. Em Judas, capítulo 1, verso 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Então vemos aqui que o arcanjo Miguel, que é Cristo, ele disputou com Satanás a respeito do corpo de Moisés. Então vemos que esta disputa se dava pela ressurreição de Moisés. Não podia ser por outra coisa. Seria ilógico. Claro, que ia disputar um corpo morto para quê? É. Se já estava morto, sepultado. Só poderia ser para a ressurreição do mesmo. Então vamos ver o próximo texto. O interessante é por que foi o arcanjo Miguel que teve que disputar o corpo de Moisés? Vejamos. Então, nós temos lá que o arcanjo Miguel disputava a respeito do corpo de Moisés. Por que tinha que ser o próprio arcanjo Miguel? Vejamos. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, que diz assim, ó, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz do arcanjo. Para fazer o quê? E com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ele vem com voz de arcanjo para ressuscitar os mortos. E é o arcanjo Miguel quem vai ressuscitar Moisés. Vejamos o próximo texto. Em João capítulo 5, verso 25, em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Então vemos aqui que Cristo diz que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Agora em 1 Tessalonicenses diz que o Senhor virá com voz do arcanjo. E está lá, diz assim que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, ou seja, se Jesus vem com voz de arcanjo e esta voz chama os mortos para a ressurreição, significa que o arcanjo Miguel foi quem ressuscitou Moisés. Sim. A disputa é pela ressurreição de Moisés. Vejamos o próximo texto. Está lá em Romanos, capítulo 5, dos versos 12 ao 13. Leia. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. E, continuando, no verso 14, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Vejamos aqui duas coisinhas interessantes. No final do texto, diz que Moisés, ele era uma figura daquele que havia de vir. Ele era uma figura de Cristo. Ele era um tipo de Cristo. E diz aqui que, logo no início do texto, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Se a morte reinou, ela era rainha. Se ela deixa de reinar, ela foi destronada. Ela deixou de ser. Então, se a morte reinou até Moisés, em Moisés ela foi destronada. Por quê? Porque ele foi o primeiro a ser ressuscitado. Então, assim como Cristo é a primícia dos que dormem,
Moisés, como o tipo de Cristo, também tinha que ser a primícia dos que dormem. Por isso ele aparece no Monte da Transfiguração, representando os que dormiram e ressuscitaram. Ou os que dormiram, estão dormindo e irão ressuscitar quando Cristo vier. Sim. Então não há dúvida. O arcanjo Miguel ressuscitou a Moisés. O arcanjo Miguel é Cristo. Só Cristo pode dar a vida. Só Deus pode dar vida. Ele é o doador da vida. Nossa vida é derivada dele. Mas já temos um texto para ler? Sim. Vejamos. Em Lucas capítulo 9, versos 29 ao 31. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estava falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Então vemos aqui que Moisés aparece juntamente com Elias, no Monte da Transfiguração, na representação, em miniatura, do reino de Cristo. Não há dúvida. Os textos da Bíblia são claros a respeito da morte, ressurreição e ascensão de Moisés ao céu. Então, aqui fica evidente algumas coisas nesse estudo. Primeiro, Moisés realmente morreu, ressuscitou e foi ao céu como um tipo de Cristo. Sim. Ok? Segundo, o arcanjo Miguel é o próprio Deus, porque foi ele que ressuscitou a Moisés. Terceiro, esse estudo acaba com a imortalidade da alma. Não tem alma penada. Para ir ao céu, tem que ressuscitar. E só Deus pode fazer isso. E como o texto diz, Moisés apareceu em glória, ou seja, ele apareceu glorificado. E a glorificação só envolve o corpo. Não tem, como muitos querem dizer, um espírito, um fantasminha que estava vagando por aí. Isso não existe. Então, esse é o estudo. Que Deus abençoe. Esperamos vocês para um próximo estudo. E que as verdades sejam apreciadas por vocês. E que vocês também possam seguir a verdade. Que a verdade fale mais alto para nós. E possamos seguir a verdade para o caminho onde ela indicar. Então possamos aceitar a verdade da ressurreição de Moisés. Em nome de Jesus. Que Deus os abençoe também. E os aguardamos para um próximo estudo. Amém. Amém.